Nestas incríveis conversas banais, by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. O episódio de hoje é um bocadinho fora do habitual. Não tenho comigo uma cara conhecida do grande público, pelo menos por enquanto, quem sabe daqui a uns anos não será, mas é uma pessoa pela qual eu tenho muito interesse e muita curiosidade. Primeiro porque fundou um projeto que eu acho incrível e que tem feito um trabalho muito meritório. E depois porque talvez precisemos todos de desconstruir algumas ideias que temos na nossa cabeça e que não estão corretas, e por isso eu convidei João Rodrigues, que é uma pessoa não binária e que é aluno do primeiro ano, isto vão ler para ler bem, primeiro ano do internato da Formação Geral de Medicina. Sim. Obrigada, que João. É só um ano, obrigado. Obrigada por teres aceitado este convite. Fiquei muito contente por... Pronto, não estava nada à espera, não é? Já tinha visto assim umas coisinhas e saiu muito fora, de facto, uma coisa assim diferente, e eu fiquei, está bem, sim, vamos ver, um desafio diferente. E é fora para mim também, porque não é o tipo de entrevista ou de conversa que eu costumo ter, mas eu tenho genuíno interesse naquilo que tu tens para dizer, que eu sei que tens para dizer. Eu vou começar aqui do princípio. Nós já falámos os dois ao telefone antes desta conversa, que é outra coisa diferente. Eu não costumo falar antes do dia, mas aqui achei que precisava dessa, até para me preparar para a nossa conversa. E eu lembro-me que a primeira coisa que eu te perguntei foi como é que devia tratar-te. Primeiro, porque tu és uma pessoa médica. Sim. Portanto, a gente tem aquela coisa do doutor. Ai, pelo amor de Deus. E depois, porque existe muita conversa, não é, na nossa sociedade sobre como é que nos podemos dirigir a uma pessoa não binária. E tu disseste-me de uma maneira muito simples que o melhor era substituir ela ou os nomes por pessoa. Portanto, sim, é uma pessoa médica, não é? É isso. E isto resolve aqui muita coisa, portanto. E também disseste, e eu disse que queria tratar-te com o respeito que tu mereces e queria fazer a coisa certa, mas tu disseste uma coisa muito curiosa que foi, olha, mas no meio de tanta coisa, isso é o que menos importa. E é sobre o que mais se fala, não é? Portanto, está tudo ao contrário. É a linguagem e... Pronto, antes de mais agradecer o convite, fiquei muito contente por me teres trazido e por teres tido interesse nestes assuntos. E lá está, eu venho falar por mim e estou muito contente de estar aqui, mas eu só posso falar da minha experiência. Claro. Depois, eu acho que depois também podemos falar um bocadinho sobre isso. Cada pessoa tem a sua opinião. E sim. Isso que tu estavas a dizer, que é de facto a minha opinião, que é, há coisas muito mais importantes do que a forma como me tratam, que é uma coisa importante também. De facto é aquilo que tem mais atenção, que é a linguagem neutra, as expressões novas, a destruição da língua portuguesa. e sim, e para mim, pronto, eu prefiro pronomes neutros, portanto a ausência de pronomes, que é uma coisa muito estranha, mas que nós até fazemos para algumas coisas. Dou esse truque de substituir por pessoa porque simplifica imenso. Exato. Há palavras que não soam muito bem, expressões que não ficam muito bem. Por exemplo, mesmo com médico e médica, dizer pessoa médica, as pessoas ficam, espera, o que é uma pessoa médica? Será que é? Pronto. Mas é uma forma fácil que eu uso. E depois é isso, às vezes também me engano, também uso para mim expressões ainda no masculino, às vezes expressões no feminino, e não é de todo o mais importante. E portanto, fiquei mesmo contente por perguntar, e eu acho que é também aquilo que me perguntam mais quando eu dou formação. Mas como é que eu falo com esta pessoa? Que expressões é que eu digo? E eu não acho de todo que seja o mais problemático, mas as pessoas, como querem não ofender, querem fazer tratar bem, certa, não é? Na verdade é isso. Eu percebo essa necessidade, essa dúvida, e pronto, e é fixe falar sobre isto. Eu gosto de falar sobre isto. Nós também vamos falar da Associação Anémona, que era aquele projeto que eu estava a dizer que tem sido muito meritório, mas primeiro gostava de realmente falar sobre ti e que tu partilhasses um bocadinho a tua história, até para as pessoas perceberem melhor uma série de coisas. Okay. E a primeira que eu acho que convém começar por aqui é como é que explicas a uma pessoa o que é este conceito não binário?
porque na verdade é muito simples, mas ainda há muitas dúvidas. Sim. E depois há pessoas que confundem a expressão não binária com queer e na verdade é a mesma coisa, é quase como se fosse uma tradução, não é? Sim, tem coisas parecidas, coisas diferentes. E depois ainda há confusão com a orientação sexual. Exato. Pode não ter nada a ver. Se calhar até é confusão maior. Sim, talvez, depende. E depois, lá está isto, há pessoas muito informadas, há próprias pessoas queer, ou pessoas LGBT, ou pessoas não binárias, que não percebem nada disto. E, portanto, até podem usar, sabem que são, não é? Mas podem usar expressões erradas ou estigmatizantes sem o saber que estão a fazer. Então, explicando o que é uma pessoa não binária, ou não sei, pelo menos o que é que a minha visão, o que é que eu vejo a não binariedade, o ser não binário como uma fuga a estas duas condutas, estas duas formas de ser, estas duas percepções que a sociedade nos incutiu, de que há homens e há mulheres. Há homens com genitália masculina e mulheres com genitália feminina. E durante muito tempo eu achei que sim. Eu até dizia que eu sou um rapaz diferente, sentia-me um rapaz diferente, porque não... Até fazia as mesmas coisas que os outros rapazes. Sim, tu jogavas à bola, por jogava exemplo. Bola, gostava imenso de jogar mas à bola. não te sentias não achava parte do grupo dos rapazes. Sim. Também não te sentias parte do grupo das raparigas. Não, e também gostava muito de brincar. O que nós jogávamos na escola era, como é que era? O Zenabo. Jogámos muito ao Zenabo, que era um jogo que... Não faço ideia do que é. Deve ser uma coisa lá de Lagos. Se calhar sim. Pode ser que haja pessoas que conheçam o Zenabo. E às escondidas. A Zenabo e às escondidas. E sentia-me uma criança a jogar. O que é mais curioso disto é que eu passei a adolescência, até fui para a faculdade, acabei o curso, sempre me senti assim, mas nunca tive expressões. E não sabia o que é que era isto de uma pessoa não binária. Inclusive, dei de caras com estas expressões, comecei a estudar estas expressões e nunca pensei que estava a olhar para mim. Foi só quando conheci outras pessoas não binárias que partilharam a sua experiência e que me explicaram isto que eu estive a explicar de não é bem ser uma rapariga, não é bem ser um rapaz. Outras pessoas teriam uma experiência diferente, que sinto-me ao mesmo tempo tudo. Ok. Ou quando olho em mim à procura de género, não vejo nada. É uma expressão muito curiosa. Tem a ver com identificação ou não identificação com alguma coisa, não é? E eu acho que isto é fácil de perceber mais ou menos se eu perguntar a cada pessoa, então, quando tu olhas ao espelho ou quando tu olhas para ti e pensas de que género és, tu tens uma resposta. Sou rapaz, sou rapariga, a maior parte das vezes. Eu também tenho uma resposta, só não é nenhuma dessas. Acho que assim, pondo de uma forma simples é essa. Eu só quando conheci outras pessoas é que eu encontrei estas expressões, este raciocínio. No entanto, sempre sentia isso. O que eu sentia não mudou. Essa resposta não mudou. O que mudou foi as expressões que eu tinha para usar. O nome que podias dar. Sim. Outra coisa, tu falaste de quando eras mais novo e quando nós conversámos ao telefone, tu contaste-me aquela história de quando participaste num festival com o teu irmão mais novo. E isso pode ser uma boa ilustração daquilo que já na altura sentias, não é? Queres partilhar um bocadinho essa história? Porque acho que pode ser assim um episódio... Na verdade, o festival não foi com o meu irmão. Eu achei que estavas com o teu irmão. Não, foi, quando eu contei ao meu irmão, foi a resposta dele. Ok. Porque, pronto, obviamente isto nós pessoas LGBT, queer, temos o coming out, não é? Que tem várias fases, que é ou para os amigos, para a família, isto, pronto, depois no trabalho, é uma coisa que é constante, às vezes fazemos uma parte do coming out, depois temos que fazer a outra parte. Pronto, eu com o meu irmão estava nessa situação. Ele já sabia que eu era uma pessoa bissexual, pansexual, whatever, e portanto gostava de outras pessoas, mas nós nunca tínhamos falado desta parte, que era até a parte que mais me mexia aqui, que mais implicações tinha no meu dia-a-dia. E eu, pronto, tive que contar, eventualmente, o meu irmão é super aliado, como eu costumo dizer, e disse, olha, sou uma pessoa não binária, ele já sabia mais ou menos, mas eu tive que lhe explicar como é que eu cheguei a esta conclusão, ou o que é que eu sentia, e ele fez-me as mesmas perguntas, assim que estávamos assim, na mesa, assim, à mesma distância, e tudo, e eu contei-lhe a história dos festivais de verão que eu ia,
um festival ali na Zambujeira, que nós íamos sempre, que fica perto de Lagos, e nós fazíamos uma divisão de quem lavava a louça. Ninguém gostava de lavar a louça, então havia os dias dos meninos e os dias das meninas. E eu lembro perfeitamente de estar uma amiga minha e de dizer assim, bem, hoje vão os meninos lavar a louça. E eu na minha, sem me aperceber. E depois é que tive ativamente de pensar, espera, tu correspondes ao grupo dos meninos. Portanto, não é uma coisa, ou seja, não é uma coisa imediata na tua cabeça, não só na tua cabeça, não é? Naquilo que tu sentes, não é? São essas pequeninas coisas que eu depois mais tarde tive palavras é que eu consegui perceber. Eu tinha que ativamente inserir-me num grupo, porque na realidade eu não me inseri em nenhum destes grupos. Portanto, tu não lavaste a louça no dia das meninas e também não ias lavar no dia dos meninos. Isso era como a irmã dizia, e o teu irmão dizia, tu não queres lavar a louça nem no dia dos meninos, tu não queres lavar a louça toda. Exato, claro, Pronto. na brincadeira, mas eu acho que pode ser um bom exemplo para as pessoas perceberem, não é? No fundo é... E isso acontece ainda hoje, sei lá, quando há, por exemplo, agora recentemente tive uma despedida de solteiro e o noivo e a noiva, que são muito, muito meus amigos da faculdade, não sabia muito bem para onde é que me haviam de convidar. E o mais engraçado é que eu até inicialmente era mais amigo da noiva, não do noivo. Depois, entretanto, agora já sou dos dois e gosto imenso deles. Mas acabam por convidar no grupo do noivo. E até isso, todo o fim de semana, todas as atividades, era sempre um esforço ativo de, ok, eu tenho que pertencer, ok. Porque eu sei que há uma coisa que é diferente, de facto. Pronto, não é grave, não é? Tanto é que se tivessem convidado uma rapariga para ir à despedida de solteiro, não era grave, não havia problema nenhum. Mas essa rapariga ia sentir uma diferença. E eles também iam sentir uma diferença com ela. E acho que é isso que se traduz um bocadinho aquilo que vou sentindo. Não é grave, é o que é. Mas há uma diferença, de facto. Exato. E na verdade não temos que estar em esforço em lado nenhum. Pois. Em última análise, não é? Isso era como deveria ser. E, às vezes, de facto, isto parece uma coisa muito leviana, mas também pode ter algumas implicações assim, um bocadinho mais complicadas. A linguagem pode ser uma delas, de facto, para algumas pessoas. Para mim não é, porque foram 25, 26 anos a usar expressões masculinas, portanto, é meio que... mas há coisas que ainda são, sim. Tu já sofreste bullying? Quando eras mais novo, os miúdos mais velhos da escola chamavam-te moça, que era para te magoar, não é? Claramente. Mas infelizmente as histórias do bullying não ficaram na infância, não é? Muitos de nós sofremos de bullying na infância, mas depois a coisa passa. Como é que tu lidavas com isto na altura, em que eras tão novo e que tu próprio ainda estavas a tentar compreender-te? Estas situações do bullying, eu só sofri assim, bullying à sério num ano, foi no 8º ano. E foi ali numa fase em que eu ainda não tinha entrado na adolescência e que estas coisas se aos 20 e tal anos eram desconhecidas, então naquela altura eram completamente desconhecidas. E eu lembro que até tinha uma paixoneta por uma moça, né, que era da minha turma, muito bonita, e esse grupo de rapazes, inclusive, também tinham paixoneta na mesma moça. Eram mais velhos e como eu e ela estávamos sempre juntos, fui alvo fácil e foi como disseste, era muito do não és menino, não és moço, não és homem, és uma mulher, não sei o quê. Eles já tinham entrado na adolescência. Muitas das palavras, daqueles insultos homofóbicos que toda a gente sabe e imagina. Algumas agressões físicas, assim, nada de extremo que deixasse marcas, mas alguns sim, deixou sustos. Marcas não visíveis. Sim, exato. E foi assim uma altura muito pesada, que teve muitas consequências durante muito tempo. Mesmo o meu grupo de amigos atualmente ainda é o mesmo grupo de amigos dessa altura e ninguém percebeu na altura, só perceberam mais tarde e até tivemos de fazer aquela desconstrução do género. Eu ainda tinha algum ressentimento por não terem estado ao meu lado, ninguém ter percebido, ninguém me ter apoiado. Portanto, houve aqui várias camadas que tiveram de ser desconstruídas. E o mais curioso de tudo é que aquilo que me insultavam, não é? Eu não tinha a consciência, não é? Eu naquela altura, via-me como um rapaz, achava que era um rapaz, lá está, o tal rapaz diferente, apaixonado por uma rapariga. Ainda assim, fui alvo de homofobia, transfobia,
toda aquela violência machista, que eu acho que não dizia nada sobre mim, não é? E dizia sim sobre a educação que aquelas crianças tiveram, não é? Eu agora estou um bocadinho melhor até com essa situação. Até me dou mais ou menos, ou conheço algumas das pessoas e sei o percurso que tiveram e pronto, digamos que é a vida, não é? Mas aquilo não deixou de ser uma situação que teve bastante impacto. Felizmente parou ali. Deixou as marcas, parou ali. Não é a mesma realidade com muitas pessoas da minha comunidade, pessoas como eu, pessoas diferentes de mim. De certa forma eu tinha um grupo de amigos, tinha pais, tinha professores, eu era o melhor estudante da escola, tinha boas notas. Foste para a medicina, portanto, primeiro foste para a farmácia e depois para a medicina, não é? Sim. Mas já na altura tinha muito boas notas. Portanto, eu tive ali um apoio, um suporte. A mim custa-me, e hoje em dia acho que é daí que veio o ativismo e que me meti nestas coisas todas, porque das coisas que ainda mais me tocam é quando conheço crianças que estão nesta situação, mas que não têm, não é? E que não há um stop. Chegam a casa e o bullying continua. Isto pesa. E inclusive, nós podemos achar que isto é uma coisa que já passou, ou que cada vez há menos. Não. No início deste ano tivemos uma criança nesta situação, a hora de almoço saiu da escola e a criança já não está connosco. Caramba. Este ano, em Portugal, estas coisas ainda acontecem. Portanto, é pesado e por isso é que é tão importante falar sobre isto, porque pode acontecer às nossas crianças, não é? Falar-se cada vez mais cedo, não é? Sim. Para que seja cada vez mais natural, não é? Falarmos destes temas. Porque as pessoas continuam cá, não é? As pessoas existem, as pessoas têm as suas diversidades. Exato. E não temos que falar necessariamente sobre isto, mas não é normal crianças passarem por estas experiências, não é? Eu agora, felizmente, consegui ultrapassar e fiz muito trabalho para estes traumas e consegui falar disto hoje. Há 2 anos não falava disto tão abertamente como falo agora. Mas há quem não ultrapasse, não é? Eu acho que, enquanto mãe, aquela expressão que uso tantas vezes com as minhas filhas tu podes ser quem tu quiseres, não devia remeter-se a uma profissão ou uma ocupação profissional. Em primeira instância devia remeter-se a uma coisa muito mais pessoal, não é? Ser quem tu quiseres. Esta liberdade, não é? Que não é nenhuma dádiva, é uma coisa que devia estar assegurada, não é? Portanto, há essa questão. A verdade é que tu foste crescendo e não se pode dizer que seja bullying, mas o bullying na idade adulta muitas vezes tem outro sinónimo, que é a discriminação. E tu já foste vítima de discriminação ativa por parte de uma pessoa médica. Sim. Não sei se podes partilhar essa história. Posso. Já não me lembrava que tinha contado isto e que isto vinha outra vez. Mas falo disto muito, muito tranquilamente. Porque eu acho que essa história também nos faz perceber aquilo, no fundo, as coisas que tu e outras pessoas também passam, não é? Portanto, é uma boa ilustração disso. Sim. E não sei se calhar subconscientemente, mas foi até... É um bocadinho a partir daqui que surge a minha tese de mestrado, que não foi propositado. Eu acho que até antes de acontecer o episódio, eu já estava a fazer a tese. E depois a Associação Anémona bate aqui, que é precisamente nesta desconstrução da medicina conservadora, assenta em dogmas e informação não cientificamente correta, não é? E que ativamente discrimina pessoas. E depois a formação também, passar a profissionais de saúde, como é que então devemos tratar as pessoas? E falta muito em medicina, falta muito. Eu cada vez que vou a uma formação sobre um grupo específico de pessoas, uma especialidade em que está a faltar algo, a base é sempre comunicação, educação para a comunicação. E pronto, na minha situação foi isso também, falhou, foi o outro médico saber comunicar. Mas foi depois também a parte em que entra provavelmente a ideologia dele e da discriminação. Que basicamente eu fui uma consulta na minha faculdade, portanto no hospital da minha faculdade, e pronto, e como era no hospital da minha faculdade e nós já tínhamos acesso aos registros médicos, não é? Porque às vezes damos consultas, participamos e precisamos ter acesso aos registros médicos. Eu tinha muito medo que as pessoas tivessem acesso aos meus registros médicos. Não por vergonha, mas porque
pronto, era a minha privacidade e tinha direito. Exato, claro. E pronto, e então somos estudantes de medicina e agora eu não posso ter a minha própria privacidade. E foi um acidente, uma situação que passei, nada de grave, e eu precisava de cuidados de saúde. Achei que era aquele o sítio certo, a consulta. Portanto, fui uma consulta com esse médico e ele disse, pronto, eu só te passo a medicação, depois precisava de uma medicação, se escrever tudo o que aconteceu. Que és um homem homossexual, tiveste X relações sexuais, nestas posições, destas formas, e eu, para já, muitas das coisas que ele estava a dizer era mentira. Exato. Não era, ele queria escrever coisas que não eram verdade. Que eu tinha tido comportamentos de risco, quando eu nunca tinha tido, até à data, comportamentos de risco. E depois disso mesmo, eu disse, olha, expliquei-lhe a situação, sou estudante de medicina aqui nesta faculdade, vou ser seu colega, e não gostava que estas coisas ficassem escritas. Ele disse, então nada feito. Que não passava a medicação. Não passa a medicação. E eu fiquei, mas não pode mesmo? Não passo, não dou. Na altura aquilo foi tão choque. Claro. Se fosse agora, hoje em dia era muito diferente, mas naquela altura foi tão choque. Tu agora dizias, olha, segundo o artigo, por exemplo, porque tens essa informação do teu lado. Sim. Aqui há falta de informação. Há duas coisas. Há preconceito e há falta de informação, não é? E na altura, pronto, ainda não estava tão à vontade comigo, nem sequer me tinha chegado lá está, às tais descobertas todas que fui fazendo. Acabei por não levar a medicação. Depois falei com amigos meus que tinham mais experiência, mais velhos, e disseram, não, isso não pode ser. Tu vais ao hospital, exiges, falas, não sei o quê, nós vamos contigo. Inclusive, a minha amiga que mora aqui perto foi comigo. E depois fui muito bem tratado, puseram as coisas em confidencial, escreveram... Porque era uma hipótese que ele tinha que ele não sabia. Sim. Ele podia escrever a informação de forma confidencial, sigilosa. Que nós já fazemos para mil... na altura não me ocorreu. Mas, por exemplo, o Hospital de Psiquiatria faz isso. Põe as coisas em confidencial e mesmo quando nós estamos no outro hospital, queremos aceder, não conseguimos. Não me ocorreu, pronto, lá está aqueles nervos. Claro. Trataram muito bem, puseram as coisas em confidencial e inclusive disseram, pronto, isso aconteceu, não pode acontecer, isso... Depois explicaram-me, assim, fora da porta, assim, em meio corredor, que era discriminação, que isso não podia acontecer. Portanto, eu estava tão fragilizado naquela altura que eu só, pronto, quero me ir embora, quero esquecer, não quero falar mais sobre isto. Mais tarde é que eu comecei, tipo, não, isto que me aconteceu é precisamente aquilo que eu falo hoje em dia e que eu sei que acontece muito pior a muitas pessoas. E isso veio validar a importância da tua tese também, não é? Foi uma validação. Queres explicar um bocadinho porque é que optaste por fazer sobre este tema? Sim. Portanto, eu fiz uma tese que na altura foi um bocadinho polémica, porque ia contra, supostamente, aqui não é ir contra ninguém, mas ia contra a comunidade médica, que é a discriminação de pessoas trans no Serviço Nacional de Saúde. E o que eu fui fazer foi entrevistar pessoas trans e perguntar-lhes, alguma vez foste discriminado no Serviço Nacional de Saúde? Alguma vez te insultaram? Alguma vez te disseram que te negavam cuidados de saúde, portanto aquilo que me aconteceu, por seres trans? Alguma vez tiveste que ensinar e dar informação à pessoa médica que estava à tua frente ou à pessoa de enfermagem que estava à tua frente? E fiz assim um conjunto de lista de situações, enumerei-as e cheguei a uma conclusão que foi que metade das pessoas trans que eu entrevistei passaram pelo menos por um episódio de discriminação. Metade. E eu também sei que o meu número, porque eu não considerei, eu entrevistei mais do que as pessoas que levei para o estudo, sei que o meu número ainda está subestimado. Porque há muita gente que também não reporta as questões, não é? E muitas que não reportam, muitas que não preencheram o questionário até ao fim, que eu não consegui entrevistar tudo, então eu não pude incluir, mas que tiveram situações muito mais graves, muito mais dramáticas. Não sei se temos temas, se quiseres, eu posso exemplificar aqui uma de 2 pessoas trans que tinham, isto foi uma delas que me contou, fizeram uma cirurgia, uma mastectomia, que é retirar as mamas, portanto 2 rapazes trans, e que tiveram que dar banho um ao outro, porque as auxiliares e a equipa de enfermagem recusou-se a dar-lhes banho. Isto é gravíssimo, gravíssimo. Eu ao ouvir, eu telefono, não, isto não pode ser verdade. E depois falava com a minha orientadora e ela dizia, não, isto é verdade, isto acontece, isto é infelizmente. E depois fui percebendo que esta pessoa tinha esta história, depois já a outra tinha outra história, tinha outra história, e quando não era de saúde era na Segurança Social, era naquele café, era em casa. Em todo lado, na verdade. Eu foquei-me aqui no Serviço Nacional de Saúde, mas eu tenho um conjunto de dados
extenso, porque a minha entrevista era bastante longa. Pronto, e era assustador. As coisas que fiquei ouvindo e que ia... E foi também um bocadinho daqui que nasceu a vontade, né? Ok, temos este problema, Exato. o que é que podemos fazer? Sim, se calhar é uma boa altura para falarmos da Associação Anémona, não é? Porque Sim. tudo vem num fio seguimento, condutor. há um fio condutor, que na verdade, de uma forma muito simples, o que a Associação Anémona faz é uma ponte entre o Serviço Nacional de Saúde, portanto, entre os profissionais de medicina e a comunidade trans. Pronto. Que, à partida... é quase como se não devia sequer existir a necessidade de fazer esta ponte, porque quer dizer, não devia existir esta ponte, não é? Não devia passar um rio no meio das duas realidades, mas a verdade é que existe. Portanto, e o que a associação fez foi criar uma lista. Bem, acho que tu explicas isto melhor do que eu. Posso explicar. Pronto, o que fizemos, juntámos-nos um grupinho de pessoas, inicialmente éramos muito poucas pessoas, todas praticamente de medicina, uma ou outra pessoa trans, assim mais próxima, mais conhecida, que se juntou a nós. Algumas pessoas que eram pessoas de medicina e pessoas trans, que também é muito giro conseguirmos juntar que isto também é uma realidade que nós não falamos muito, que é aqui na saúde trans, quase sempre são pessoas médicas que não são trans a estudar e a medicar e a tratar, entre aspas, pessoas trans. Então é muito giro começarmos a ter pessoas trans a fazê-lo na primeira pessoa. Isto internacionalmente e nacionalmente é uma experiência muito engraçada e uma reflexão muito fixe. Pronto, mas basicamente, eu desvio muito, desculpa. Não faz mal, tem tudo muito interesse. Mas basicamente o que nós fazemos é isso, nós percebemos que há esta discriminação, não só assente no estudo que fiz, mas noutros estudos que existem em Portugal. Sim, e lá fora. Porque ao fazeres a tua tese também foste recebendo histórias de discriminação que precisavam de resposta, não é? A Anémona cresceu muito assim, e nasceu muito assim, de que de repente eu começo a receber imensas mensagens, olá, ajuda-me. Eu já pertencia à comunidade, já pertencia a um grupo de pessoas LGBTI, já falava um bocadinho sobre isso, mas de repente, olha, eu também sou uma pessoa trans, eu vi a tua tese, eu vi o teu trabalho, eu preciso de ajuda, aconteceu-me isto aqui, eu vi que a esta pessoa aconteceu isto, a mim também me aconteceu e pior, e chegou aqui um limite, não, malta, vamos nos juntar. Perguntei assim a pessoas que já tinham mostrado interesse e começámos pelo início, que é garantir que todas as pessoas trans têm um profissional de medicina geral e familiar, portanto, o chamado médico de família ou médica de família, pessoa médica de família. Todas as pessoas têm isto, que, pronto, é difícil para toda a gente em Portugal, né? Há muitas pessoas em Portugal que não têm médico de família, mas há uma coisa que difere, que é, há pessoas que têm médico de família e o médico de família é transfóbico. E diz que não, eu não faço isso porque não acredito nisso, ou eu não faço isso porque isso não é comigo e eu não sei, nem quero saber. Ou até quero saber, mas não sei onde procurar. Então nós começamos por aqui, ok, vamos a isto, vamos procurar médicos de família e médicas de família para atribuir para cada pessoa que precisa e não tem, ter aqui uma pessoa a quem possa recorrer a cuidados de saúde básicos. E não só médico de família, mas a enfermagem, todo o centro de saúde. E começámos a fazer uma listagem, começámos a perguntar a MGFs, que pessoas médicas de família, pelo país que se queriam declarar trans-friendly, portanto... Que é outro conceito, que não faz sentido existir, faz sentido existir, mas não faria no mundo ideal. Mundo perfeito, portanto, trans-friendly, amigo, né, amizade, portanto, que se declaram apoiantes da causa e naquele consultório é um local seguro. E depois, cada pessoa que precisasse, imaginemos em Portimão, procurámos na área se havia alguém trans-friendly para atribuir a esta pessoa, porque assim a pessoa já ia ao consultório sem medo, a saber que ia uma pessoa que foi triada primeiro. Exato. E que se mostrou disponível também. Sim, para fazer. Porquê é que isto é necessário? Porque uma das coisas que vi na minha tese, vi ao vivo, e portanto, e há outros estudos que corroboram que as pessoas evitam ir ao SNS, com medo de serem discriminadas. E quanto mais discriminação passaram, ainda mais discriminação mais medo têm de ir. Né? Isto é um bocado lógico, não é? Pois, estou aqui claro. a dizer que só coisas que parecem um bocado lógicas, mas a verdade é que depois isto tem implicações. Não é? A pessoa, coisas básicas, uma pessoa fez um corte, precisa levar pontos. Não vai levar pontos. Recusa-se a levar pontos, tem medo. Da última vez que foi maltratada, foi insultada, foi tratada no masculino, disseram que era isto e que era aquilo. Recusaram-se porque só se pusessem a história sexual toda é que podia-se... Exato. Pronto. E então
a Anémona veio fazer esta lista e depois saiu das nossas mãos. Começámos a perceber que havia muitas pessoas que diziam, ok, eu sou trans-friendly, mas eu não sei nada sobre o assunto. Exato. Então nós começámos a dar formação. Mas para dar formação, Tínhamos perceberam de ter que tinham materiais. que ter documentação que não existia. E não existe então, documentação. criaram a documentação. Exatamente. E, portanto, fizemos um grupo científico para produzir documentação. Uhum. E agora estamos aqui. Estamos com um grupo que dá formações, um grupo que dá respostas que vão para além da saúde e que às vezes até são respostas sociais. Um grupo que procura as melhores guidelines, as melhores normas e que produz material científico, não só para dar a estes profissionais de saúde, mas também às próprias pessoas, não é? Porque às vezes as pessoas têm informação e não é a informação mais correta. E pronto, e agora crescemos demasiado e pronto. Cresceram ainda bem, mas E ainda agora bem. precisam de mais gente para trabalhar convosco. Sim, e vamos tendo, felizmente fizemos uma escola em setembro, não sei se já tínhamos falado nessa altura. Não. Fizemos uma escola, que foi assim, um género de umas jornadas, e que no final as pessoas que estavam nessas jornadas podiam se juntar à Anémona, fazer uma entrevista, uma avaliaçãozinha, uma triagem nossa, e ainda se juntaram assim umas 20, 25 pessoas, que foi muito fixe. E temos agora muita força, muita gente nova, sangue novo para trabalhar e para puxar. E tu tens dado muitas formações. Sim, já dei algumas. Muitas convidaram-me, lá está, por causa da minha tese, foram ouvindo falar, colegas de outras faculdades, e vou dar muitas sessões a faculdades de medicina, que também revela por um lado o interesse de estudantes que querem falar sobre isto, e revela também a falta que isto faz nos currículos, não é? Porque se nos estão a pedir a nós é porque nas aulas não têm. Exato. E nós também é uma coisa que questionamos, isto devia ser formação. Falar sobre sexualidade, falar sobre questões LGBTI, falar sobre estas questões específicas. E vou dar algumas sessões a centros de saúde, a serviços de hospitais que me convidam. Às vezes a TCU, às vezes querem falar mais sobre um tema, sobre outro, às vezes querem só o básico do básico, às vezes querem aquilo que nós estivemos a falar da linguagem. E sim, já dei algumas sessões, e o resto da equipa também, outras pessoas também já deram várias sessões, e estamos aqui, estamos nisto. Mas ao mesmo tempo deve ser reconfortante, não é? Cada vez que se vai dar uma formação, porque tu sabes que pelo menos aquela meia dúzia ou dúzia de pessoas que está a ouvir vai mudar alguma coisa na sua atitude, na sua forma de trabalhar, não é? Isto é um bocadinho, é um trabalho quase de formiguinha, não é? Parece que não se vê, mas que na prática, não é? E de certeza que essas pessoas depois vão também contagiar, no bom sentido, outras a fazerem o mesmo, não é? Isto é uma coisa muito curiosa, porque às vezes quando vou dar estas sessões, é alguém naquela sala que se lembrou que era um assunto interessante em falar e convidou-nos a nós e convidou toda a gente do centro de saúde. E depois estão as outras pessoas do centro de saúde assim, mas isto, eu nunca tive uma pessoa trans no meu gabinete. Eu tenho 3.000 utentes na minha lista e nunca vi nenhuma pessoa trans. Passado uma semana estamos a receber uma mensagem. Veio uma pessoa trans e eu lembro vocês na vossa sessão falaram sobre isto e eu queria saber como encaminhar. Eu fiquei de... Portanto, isto acontece-me tantas vezes. Tantas vezes, porque... pessoas trans, nós somos muitas pessoas. Sim, mas vocês, quer dizer, ninguém vai chegar e dizer boa tarde, senhor doutor, eu sou trans. Porque ninguém diz, olha, eu sou hetero ou eu sou homo. É isso. Há vezes que sim, que temos que dizer e que é preciso e que as pessoas dizem. Há outras vezes que as pessoas ainda não sabem, as próprias pessoas trans ainda não sabem. E portanto não dizem, mas por exemplo, eu sou uma pessoa, eu digo isto, uma pessoa não binária. Pessoas não binárias existem em todas as formas de efetivos. Eu posso, portanto, ter uma apresentação extremamente masculina e não é por isso que não sou pessoa não binária. Exato. Ou uma apresentação extremamente feminina e não deixo de ser pessoa não binária por isso. Eu vou a um consultório, não digo nada. Se tiver uma apresentação extremamente masculina, ninguém sabe. Mas eu posso ter uma necessidade de saúde específica pelo facto de ser uma pessoa não binária. Eu posso estar a pensar em fazer hormonoterapia, por exemplo, algum procedimento cirúrgico, posso só querer fazer rastreios e os rastreios que quero fazer não são os típicos que o meu médico ou a minha médica está habituada a pensar, não é? E, portanto, isto tem implicações na minha saúde. E se as pessoas que estão a fornecer esses cuidados de saúde não sabem, nunca ouviram falar na faculdade, nunca ouviram falar na especialidade, no internato, elas não vão saber quando aparecer a pessoa. E por isso é que é importante este passo que nós estamos aqui a dar, que felizmente já é um passo reconhecido na Assembleia da República, porque isto foi aprovado no Orçamento de Estado de 2022, formação a
magistrados, forças de segurança, profissionais de saúde. Falta só agora aplicar. Enquanto não aplicam, aplicamos nós. E estamos Exato. aqui a fazer estas sessões. E falaste agora de rastreios, que é uma coisa muito importante, porque uma das lutas da Anémona é justamente incluir pessoas trans nos rastreios, porque normalmente a tendência é para ficarem de fora. Rastreios de cancros, de vários... Exatamente. Porque isto até é engraçado. Muitas das faculdades de medicina ainda falam em como é que é? Medicina da mulher. Saúde da mulher. Sim, é assim que se chama. Pois não faz... saúde da mulher. Sim. Eu não digo que não faça sentido, porque faz. Ou seja, as pessoas que têm útero, as mulheres, são a grande maioria. Portanto, eu acho justo que se diga que é a saúde da mulher e não podemos descartar essa parte. Até porque entramos noutro campo em que as mulheres também são vítimas de discriminação de uma forma gigante e tu falas disso muito melhor que eu em todos os teus podcasts, de várias formas. O que nós dizemos é que, para além das mulheres, também há homens e pessoas não binárias que têm útero. E às vezes dizemos isto e as pessoas ficam assim a olhar para nós. Mas uma pessoa pode ser extremamente masculina, ter barba, e não é por isso que não tem útero ou que tem pênis, não é? Uma coisa está dissociada da outra. O que é importante nós reconhecemos, até como profissionais de saúde, é que se a pessoa tem útero, tem risco de ter cancro. Portanto, tem que ser rastreada. Exatamente. Mesma coisa com mama, mesma coisa com próstata, funciona de forma diferente, porque não há um rastreio, não interessa, mas não há um rastreio nacional. Mas mama e útero, se existe, é para ser rastreado. Porque depois as pessoas desenvolvem cancro, o cancro não é tratado e morrem mais cedo. E não há estudos de mortalidade em pessoas trans. Sabemos que as pessoas trans morrem mais. Será que o cancro é uma delas? Um dos motivos que morrem mais? Não sabemos. Não sabem. Pronto, e quando entramos aqui, entramos em mil coisas. E isso fez-me lembrar aquele caso das vacinas para a Covid-19, não é? Porque havia uma vacina que não podia... não era, havia quase um problema também na linguagem usada, não era? Que tinha a ver com uma das vacinas em particular. A Johnson, não sei se posso dizer que era a Johnson, não há problema. Havia uma norma da DGS que dizia a Johnson não pode ser aplicada a, acho que era mulheres, agora não quero dizer mal, a Johnson não pode ser aplicada a mulheres com menos de X anos. Mulheres jovens. Então todas as mulheres jovens não tomavam Johnson, tomavam uma das outras. Na verdade, se nós formos ler os estudos não dizem que são mulheres que não devem tomar. O que os estudos dizem são as pessoas que tiveram ação de estrogénio tiveram, numa percentagem ínfima, mas pronto, tiveram mais eventos tromboembólicos, tromboses. E portanto, por esse motivo, como os estrogénios têm aqui uma associação com a vacina, esta vacina não está recomendada a pessoas que têm estrogénios. Quem é que tem estrogénios? Mulheres. Pronto, só mulheres é que não tomam a vacina. Só que não é verdade. Exato. Há mulheres trans e pessoas não binárias que estão a fazer estrogénios, não é? E, portanto, pelo mesmo motivo não podem tomar. E há homens trans que já tiveram no seu sangue estrogénios, ou que ainda têm, mudaram o cartão de cidadão, mas não estão a tomar testosterona, porque isto é válido, isto existe, e que também têm esta ação. Portanto, quando vão para a fila da vacina, se estão informados, vão para a fila das pessoas que não vão tomar aquela vacina. E depois olha-se para uma fila só de mulheres, uns quantos homens. E depois vai lá a enfermeira, desculpe, mas você não pode estar aqui. E eu, posso, porque eu sei que não posso tomar esta vacina. E começa mais um episódio de luta, de reclamação. E depois dependendo dessa enfermeira ou enfermeiro que aborda, pode ser uma experiência melhor ou pior. Exatamente. Não é? Portanto, depende sempre do que aquela pessoa sabe ou não sabe. E aconteceu em alguns centros de vacinação. Aqui nós, nesta altura, a Anémona já tinha algum peso, as pessoas já sabiam da nossa existência e começaram-nos a relatar. Eu não consegui tomar a vacina. Eu disse que não podia tomar aquela, então disseram pronto, então não toma nenhuma. Não, isso não pode ser. Excluíram uma pessoa de uma vacina que era para toda a gente. Se quer tomar, toma esta. A pessoa diz, eu não posso tomar essa. Então tem que trazer justificação. Pronto, vamos arranjar justificações. E depois quem é que justifica? Supostamente o médico de família. Mas o médico de família não sabe. Porque também não estudou estas coisas. Isto é pescadinha de rabo na boca. E pronto, isto é só um exemplo, uma nuance, uma coisa, porque também nem acho que isto seja o mais dramático da vida de uma pessoa. Mas é mais uma coisa que acrescenta. Sim, é mais um episódio. Toda a gente vai tomar a vacina e está com medo de se vai ter uma reação ou se vai doer. E eu tenho que ter medo se ainda vou levar com... Pois é verdade.
Mas, como tu dizes e bem, a Associação Anémona vai ganhando aqui alguma dimensão, e aconteceu num caso mais recente já terem sido consultadas, não é? Para, quando foi do caso das monkeypox, monkeypox, sim, vírus de monkeypox. já a associação foi consultada para que a comunicação fosse mais ajustada, não é? Portanto, já houve aí uma vitória. Sim. É uma coisa que eu acho que está a mudar. Quando foi agora essa situação do monkeypox, a DGS quis reunir com as associações LGBT, não foi só com a Anémona, foi connosco. E mesmo os textos que escreveram já tinham esse cuidado que no outro texto da vacina não tinham tido. Já houve aqui uma mudança. Ainda assim, houve ali num sítio ou outro que tivemos que dizer, esqueceram-se aqui das pessoas trans, esqueceram-se de acrescentar isto. Pronto, mas passinho a passinho eu acho que as coisas vão melhorando, espero eu. Portugal é considerado dos melhores países para a comunidade LGBT viver, e isto, quando eu li isto, fiquei assim, bem, se Portugal é dos melhores países, imagino os que são os piores países. Mas a verdade é que ainda há um caminho grande a fazer-se, não é? As pessoas trans, não binárias, não deviam ter medo, por exemplo, de sair à rua e de se vestirem como querem, como gostam, não é? Mas isso ainda acontece. Sim. Ainda há esse medo e ainda há um caminho grande a fazer, não é? Infelizmente é assim, pronto, e toca-me, não é? Porque eu tenho uma apresentação bastante... No hospital passo bem, eu costumo dizer passo bem por senhor doutor. É a chamada aparência heteronormativa. Exatamente. Não é? E consigo ter essa aparência, apanho o cabelo, até posso fazer aqui a experiência, tenho aqui estes cabelinhos, faço assim uma bolinha e pronto, e passo bem despercebido. E portanto, por exemplo, no hospital é um sítio que eu ainda não tenho essa liberdade, eu não me apresento assim, e quando me apresento assim, já assim, às vezes ando com o cabelo solto, já assim, uns toques. Mas isto é uma realidade. Portugal não é de todo dos piores países, e nós temos leis, mas depois também não temos a aplicação, e a nível social ainda estamos um bocadinho atrás. E olha, e deixa-me dizer-te, pronto, estes passos, termos pessoas aliadas como tu, fazem toda a diferença, porque às vezes eu costumo dizer isto, que é, as pessoas às vezes só percebem quando lhes toca. E se calhar muitas das pessoas nunca conheceram uma pessoa como eu, uma pessoa trans, uma pessoa LGBT, mas conhecem-te a ti, não é? Estou a imaginar, por exemplo, mães, não sei se é o teu público-alvo, sim, se é pessoas, sobretudo mulheres, mas acredito que tens muitas mães que te seguem, que te admiram e que te veem as coisas que tu dizes, que se calhar nunca se confrontaram com estas situações, e o facto de se identificarem contigo e com a tua preocupação, agora vão se identificar connosco. Estou a imaginar da mesma forma, por exemplo, o público-alvo de um humorista, que dependendo do humorista pode ser mais conservador ou mais, não é? Dependendo das piadas que o humorista faz. Sim, sim. Se o humorista tiver uma posição de proteção ou de falar sobre isto, dar a visibilidade, as pessoas vão se identificar e as coisas vão avançando. Pronto, portanto temos essa parte, né? E depois temos as leis que de facto existem, mas que depois, sem a aplicação, sem a mudança social, elas pouco nos dizem. Só para dar assim um exemplo de uma história. Nós tivemos... Portanto, a marcha já acontece há anos. Este ano, a marcha em Lisboa teve uma participação maior, a maior de sempre. Nunca houve tanta gente. No entanto, no dia anterior, em Alfama, um casal, não sei se foi de mulheres, se foi de homens, já não me recordo, à noite foi espancado. Porque estavam de mãos dadas, provavelmente aos beijos, não interessa, e foi espancado. Portanto, pois que não devia acontecer. Nós ainda temos estes casos, né? não é? Ainda... Temos as leis, as pessoas podem casar, podem adotar, podem se autodeterminar, têm direito a alguma saúde, a alguns reconhecimentos legais, mas eu vou sair à rua mais feminino, né? Com mais maquilhagem, por exemplo, que até é uma coisa que eu uso muito, que nem sei usar, gostava de, não sei. E se for sair à noite à rua, corro o risco disso não acontecer, não é? Sim. E acontece também haver é quase como se tu tivesses que produzir uma saída à noite, no sentido em que, ok, há esta festa, este aniversário, o que quer que seja. Então, é uma rua onde até existem 2 ou 3 discotecas trans-friendly, o que seja, e eu sinto-me segura nessas ruas. Mas depois há todo o resto do caminho para fazer. Então eu vou mandar uma mensagem a outra pessoa, uma amiga, dizer que cheguei bem. Ou seja, não é
há sempre uma preocupação e o medo presente, sim. não é? E isso é uma das coisas que eu acho que por isso é que há tantas mulheres aliadas, porque as mulheres identificam-se nessa parte, Sim, não é? porque não é? assim, quando tu me contaste isso, eu imaginei que eu não iria sozinha numa rua à noite. Sozinha, não é? Sentir-me desprotegida, não é? E, por exemplo, quando eu vou a uma festa com o meu grupo de amigos e estou cabelo apanhado ou com um garruço, roupas masculinas, tipicamente masculinas, eu vou na boa. Quando eu vou para uma discoteca friendly, o carnaval é uma altura diferente porque está toda a gente mascarada, mas se tenho uma roupa mais barriga à mostra, não, eu já não vou na boa. Eu vou, mesmo no Uber, não sei que Uber é que vou apanhar, ou no táxi, não sei que taxista vou apanhar. Tentamos ir em grupo e do sítio onde nos deixam até à discoteca não é seguro. A partir do momento em que entramos na discoteca, se for uma discoteca que nós já sabemos que é segura, porque depois também há discotecas e discotecas. Exato. Lá estamos muito bem, saímos, vamos para casa e é o que tu disseste. É, pessoal, toda a gente chegou bem. Que eu acho que há muita gente que percebe isto e que... Mas isto é estressante, não é? Pois é. Para que isto? Assim, não é? como, por exemplo... tu fazes natação e tu vais a uma piscina muito longe da tua casa, mas porque é um sítio trans-friendly. Exatamente. Eu vou... Ou seja, tu preferes fazer estes quilómetros todos, mas porque sabes que ali estás bem. Exatamente. É um grupo muito fixe. Que eu, por acaso, ainda falta muito porque trabalho, mas vou hoje, estou muito contente que vou hoje. E é isso. Eu, quando soube deste conceito, né, um grupo de desporto, que é, por exemplo, eu pensava futebol, handball, imagino sempre um grupo de rapazes, com aquelas brincadeiras de balneário, as mesmas que fizeram mal quando eu estava no 8º ano. Não quero. Mas eu gosto muito de desporto. Desporto faz-me bem, como faz a muitas pessoas. Quando eu soube deste grupo, pronto, é isto. E meti-me e foi isto. Respeitaram sempre o meu nome, sabendo que se calhar há documentos que ainda não têm este nome, porque não posso. Nunca houve questão. Fizeram as tais perguntas, integraram-me da melhor forma e depois há outras pessoas como eu lá que ajudam imenso, não é? Porque assim não sou única, não tenho as atenções. É questão da identificação, não é? E faz muita diferença. E não deveria ser assim, não é? Nós não devíamos... Às vezes as pessoas... mas estão-se a excluir. Não é excluir. É incluir em sítios que nós sabemos que não temos que pensar sobre isto. Não temos que pensar sobre segurança. É porque já basta as chatices que às vezes têm fora, não é? Portanto, se ali estão bem, vão... Quer dizer, vamos... E mesmo assim, estando lá, nada nos impede que à saída passe um grupo de X pessoas e que façam um comentário. E pronto. Já nos estragou o dia. Exato. Não é? Pronto, não quero isto. Eu gosto de ter uma atitude positiva. Não há aqui coitadinhos, não é? Nós não somos coitadinhos, ninguém é coitadinhos. Mas é reconhecer que estas coisas existem. Exato. E que as pessoas, como aquela situação, que quando começa a atingir um limite, as pessoas atingem um limite. Portanto, nós temos que, em sociedade, tentar fazer o melhor para acabar com estas situações. E se é possível evitar, evitamos. Se temos que mudar coisas, mudamos. E depois é a base, a educação e a segurança. Exatamente. Este nosso episódio, apesar de ser um bocadinho diferente dos outros, eu vou terminar com a pergunta com que termino todos os meus episódios, que é: quando tu te olhas ao espelho, que pessoa é que encontras? Então, encontro uma pessoa ainda com muito para aprender, com muita vontade de mudar e de fazer diferença, e uma pessoa que só quer ser feliz e que a sua felicidade passa muito por saber que as outras pessoas como ela também estão bem. E acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada por esta conversa. Obrigado pelo convite.